interessante, vamos colocar no telão só, a tática de iscas e como a agência dos Estados Unidos acha imigrantes ilegais lá nos Estados Unidos e manda para fora. E você publicou há pouco uma coluna muito interessante falando disso. El Salvador se oferece para ser prisão para os deportados e criminosos dos Estados Unidos. Nesse pacote, queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que está aí essa caça dos Estados Unidos a esses imigrantes ilegais. Olha, ela continua de uma forma muito intensa todos os dias. Todos os dias eu recebo mensagens de brasileiros, de grupos de brasileiros, alertando sobre locais de várias cidades dos Estados Unidos. É um medo muito grande estabelecido e eu acho que esse medo ele tem uma direção muito clara, que é justamente dizer: vocês estão vulneráveis, vocês estão numa posição fraca. E eu tenho hoje, no caso do governo americano, eu tenho o poder de fazer tudo isso. Então, é uma disseminação do medo. Inclusive, é curioso, Fabiola, inclusive para aqueles que não precisariam ter medo, né? Que tem um visto, que tem... Então, por exemplo, eu tenho recebido ligações de pessoas que falam: olha, estou mandando minha equipe de negociação, etc., ONGs, etc., para os Estados Unidos, queria saber se está tudo tranquilo. Claro, você não tem um visto. Ou seja, o medo que se instaura é muito impressionante. Agora, o que acontece é que nós estamos descobrindo que nem todos são contrários a essas violações ou essas operações. E no caso de El Salvador, ontem, o Marco Rubio, que é o chefe da diplomacia americana, passou por El Salvador e olha só o acordo que eles fecharam. El Salvador está disposto, se ofereceu para ser, olha só, Fabíola, eu juro que eu tive que ler o comunicado algumas vezes para entender que era verdade. E o governo de El Salvador está disposto a ser a prisão de deportados dos Estados Unidos, que não podem voltar ao seu país, que é o país de origem daquela pessoa, não aceita, inclusive de criminosos americanos, para que eles não fiquem em território americano. El Salvador está se propondo ser a prisão de Donald Trump. Eu, sinceramente, levei um choque, porque, claro, isso é uma submissão impressionante. Não é que El Salvador vai receber os salvadorenhos deportados, não. Ele vai receber um nacional, por exemplo, da Venezuela, que Maduro não queira receber, mas que os americanos não querem que esteja em território americano. Então, foi feito esse acordo, chamado por Marco Rubio de um acordo extraordinário. Bom, se a gente imaginava que tinha aquele momento da história da América Latina em que a submissão em relação ao Império Americano era real, olha, esse capítulo, se eu fosse contar num livro de história, eu ia dedicar pelo menos um boxezinho para o dia em que El Salvador virou a prisão de Donald Trump. Jamil, agora eu vou te liberar. Vai lá para sua entrevista, querido, e daqui a pouquinho ele publica mais umas 10 notas aqui pra gente a respeito do que está acontecendo. Não é sua culpa. Não é minha culpa. Vamos que vamos. Um beijo, Jamil. Bom trabalho para você. Fabiola, Josias, bom dia a todos. Vamos lá. Cuidado aí, Jamil. O Trump daqui a pouco vai taxar as colunas do Jamil. Vai ter que reduzir o número de colunas. Não dá essa ideia, não dá essa ideia. Muito bom, as colunas do Jamil vão ser taxadas aí, só para ele poder escrever menos sobre o que está acontecendo lá. Vou fazer a lá Fernando Pessoa, escrever com um pseudônimo. A gente foge dessa. É verdade. Um beijo, Jamil, bom trabalho. Bom dia para vocês. Ô Josias, eu queria até abrir essa reportagem das iscas. É tão forte isso que está acontecendo nos Estados Unidos, né? A gente está trazendo aqui, né, essa situação toda das pessoas que vivem ilegalmente nos Estados Unidos, mas é aquela história, né? Quando o Jamil fala disso muito bem, né, em todas as suas reportagens com muita humanidade. Ninguém é um imigrante legal porque quer, né? É uma situação muito triste, e aí a situação lá nos Estados Unidos é bem dramática neste momento. Essa reportagem que está na nossa página hoje do UOL, ela fala sobre a tática que está sendo utilizada por essa agência, que ela acha esses imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Desde que Donald Trump tomou posse para o seu segundo mandato,
essa agência, que chama Serviço de Imigração e Alfândega do país, realiza operações em diversos estados para cumprir uma das promessas de campanha do presidente. A promessa de Donald Trump é deter e deportar imigrantes ilegais. Os agentes americanos, eles monitoram tanto as entradas como as ações ilegais de estrangeiros nos Estados Unidos, como uma questão de segurança nacional. E aí essa agência, que existe desde 2003, e ela sempre foi estabelecida como uma agência de proteção de fronteiras, ela acaba fazendo essa busca neste momento por imigrantes legais, a partir de denúncias anônimas, ou seja, aliados do governo Trump, eleitores de Trump, né? Eles fazem denúncias anônimas, mandam pistas para esses agentes, para que eles possam sair, de certa maneira, à caça desses imigrantes legais. Que cena é essa, né? Que momento é esse que a gente está vivendo, que é nos Estados Unidos, mas que é algo desse momento contemporâneo nosso, né, Josias? Como é que você vê aí essa situação e essa agência americana? O Donald Trump, essa política anti-imigração despertou no ser humano americano, em alguns deles, os piores instintos, né? Nós estamos verificando, isso tem sido noticiado à farta, há imigrantes que estão contra imigrantes. Então, deflagrou-se uma guerra entre os próprios imigrantes nos Estados Unidos. Então, imigrantes que se julgam mais bem postos ou mais documentados, eles se encarregam de denunciar aqueles que estão sem papéis, no pressuposto de que vai haver menos concorrência no mercado de trabalho. E está acontecendo. Nós chegamos a comentar aqui na semana passada, uma brasileira que foi para Massachusetts, quando ainda não tinha preparo, senão para trabalhar como faxineira. Hoje ela já é pesquisadora de Harvard, do MIT, portanto uma personagem ilustre, já inserida na sociedade americana, e ela tem lá um trabalho junto a essas comunidades de brasileiros, né? E ela falava sobre isso numa entrevista que concedeu. Está havendo esse movimento. Os próprios imigrantes estão, afora os americanos, os trumpistas, né? Eles se encarregam de denunciar aqueles que estão em situação ilegal. Então, é um movimento de deduragem, né? É um imigrante dedurando o outro. E a agência, e é preciso realçar, Fabiola, que esse movimento anti-imigração, ele não nasceu com o Donald Trump, né? Sempre houve uma preocupação com os Estados Unidos em relação à entrada de imigrantes. Agora, a grande verdade é que há muito de hipocrisia nessa política de deportação, né? Porque há alguns tipos de atividades, trabalho braçal na construção civil, trabalho de faxina nos estabelecimentos comerciais, nos prédios, nos apartamentos, são atividades que o americano não quer fazer. Serviço de babá, cuidador. Então, a mão de obra imigrante, que é uma mão de obra barata, se dispõe a fazer esse tipo de serviço. Eu me arriscaria a dizer que é muito difícil hoje frequentar um restaurante em Nova York em que não exista mão de obra imigrante na cozinha, no salão, onde estão os clientes. Construção civil, é muito comum encontrar imigrantes. Então há um quê de hipocrisia nisso. E se essa política é levada às últimas consequências, há até efeitos econômicos. Os próprios analistas americanos reconhecem isso. É um efeito inflacionário, porque vai encarecer a mão de obra nos Estados Unidos. Mas sempre houve esse movimento. O que está acontecendo agora de diferente é que o Donald Trump está espetacularizando algo que sempre aconteceu. É preciso saber até que ponto vai o espetáculo. Se ele vai simplesmente lançar holofotes sobre movimentos que já aconteciam. Na gestão do Barack Obama, a deportação ocorreu numa escala maior até do que no primeiro mandato do Donald Trump. O mesmo se deu em relação ao Joe Biden. Dois presidentes democratas, o Obama e o Biden, deportaram mais do que o Donald Trump no seu primeiro mandato. Então é preciso saber até onde vai o espetáculo do Trump. Se ele exagera na dose,
pode ser que ele não queira chegar a tanto, vai ter um efeito até no mercado de trabalho dos Estados Unidos. Agora, não é um movimento só americano, é um movimento que está presente também na Europa, com características diferentes, mas também na Europa há um movimento contrário à imigração, contrário a esses movimentos migratórios, né? E resta saber até onde vai, como disse, o espetáculo do Donald Trump. Agora, até aqui não tem muito de diferente, senão esse estímulo à deduragem, à delação, que contamina até os próprios imigrantes, né? Então, o espetáculo é deprimente, mas ele não é novo. Resta saber até onde vai a disposição do Donald Trump de deportar imigrantes, né? Porque os efeitos econômicos são evidentes. Então, tudo no Donald Trump, nesse momento, é uma experiência que o mundo aguarda para ver qual será a profundidade, né? Então, tem muito de espetáculo, é preciso ver até onde vai. Josias, eu fico refletindo até, né? Muito boa essa reportagem, viu?